Aí, estou falando. Filipenses capítulo 4, aí nós vamos estar lendo do verso 4 até o 8. Amém? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém, irmãos? Irmãos, eu creio que os irmãos já devem ter percebido, que nunca se falou tanto sobre a mente humana como nos últimos tempos. Psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, Nunca se foi falado de tantas patologias, diagnóstico relacionado à mente humana como nos últimos tempos. Pessoas ansiosas, como o texto aqui fala, depressivas, angustiadas, patologias essas que às vezes começam na nossa mente e vai desencadear no nosso corpo físico. Eu peguei alguns dados aqui, foi até um pastor que estava mencionando isso, e ele diz que a Associação Médica Americana, ela afirma que o estresse, ele está diretamente ligado a 75% de todas as nossas enfermidades. 75% das doenças físicas, elas podem ter sido geradas primeiramente na nossa mente. Ele diz ainda que a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer concluiu que 80% de todo câncer são devidos ao estilo de vida e não por causa da nossa genética. Irmãos, isso é muito forte. Quando a gente começa a olhar e a perceber que a nossa mente é um dos órgãos, ou o órgão mais poderoso que tem no nosso corpo. E às vezes passa despercebido por nós. E aqui parece que esse assunto sobre a mente humana é algo novo. É lógico, irmãos, que a gente for olhar o contexto que nós estamos vivendo hoje, o nosso ativismo, a tecnologia, os afazeres do dia a dia, isso nos deixa sobrecarregados, isso vai nos deixar assim ansiosos, estressados. Mas esse assunto sobre a mente humana, como nós acabamos de ler aqui no texto, não é um assunto de agora. Pode ser que devido às demandas dos últimos tempos, isso tenha aumentado. Mas Paulo aqui, ele já nos alerta, ele já alertava o povo ali, a igreja em Filipenses, para não andar com a mente ansiosa. Hoje em dia, isso, como eu falei, creio que potencializou os nossos afazeres, os nossos ativismos, Eu lá em casa, por exemplo, nós tivemos que separar um dia para ser chamado o dia da família. Antigamente não se tinha isso, antigamente todos os dias era o dia da família. Todos os dias à noite, a família se sentava à mesa, mas hoje é cada um fazendo algo, a minha filha estudando, a mulher está na intercessão, terça-feira
terça-feira tem sala de casais, quarta é célula, quinta nós estamos discipulando, sexta-feira nós estamos aqui, e assim vai se a gente não se atentar, irmãos. Nós acabamos nesse ativismo, né, e com a mente estressada, com a mente agitada, e isso pode sim trazer, como foi aqui revelado na pesquisa, algumas enfermidades para nós. Jesus falou sobre isso. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, ele vai dizer: portanto lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas, porquanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Jesus está falando: olha, não andeis ansiosos com a comida ou com a bebida, nem com o que vocês vão vestir. Antes, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. E eu queria pensar nesta noite, com os irmãos, a respeito da mente cristã. Porque esses dados, irmãos, seria até, não sei usar a palavra, mas seria um pouco, talvez, menos pior, se esses dados estivessem atingindo somente as pessoas lá fora. Mas quando a gente olha para o contexto da igreja, quando a gente olha para os cristãos, para os seguidores de Cristo, a gente vai ver quantas pessoas estressadas, angustiadas, pessoas depressivas, pessoas amarguradas por causa de tantas coisas que nos cercam. Nós cantamos aqui, quanto mais a minha fé é provada, mais tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Nós não estamos falando que ser um cristão é uma ausência de dificuldade, de tribulações. Não, não é isso. É a forma com que nós iremos passar. E quando eu começo a pensar na mente do cristão e no texto que nós acabamos de ler, Paulo ele vai dizer e ele vai dar aqui uma ordem para os crentes. Ele vai falar bem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Algumas traduções vai dizer alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos aqui, ele está no imperativo afirmativo. É uma ordem. Então Paulo está dando uma ordem aqui para os crentes agora serem alegres. Mas serem alegres em Cristo Jesus. E há quem diga, irmão, que a alegria é assunto sério no céu. Porque se é uma ordem, pastor, a alegria, o crente ser alegre, se isso é uma ordem, quer dizer que se o crente for triste, ele está em desobediência. Amém? E consequentemente ele está em pecado. A alegria nossa, irmão, não está nas coisas lá fora, por isso que o texto vai dizer aqui, alegrem-se no Senhor, é em Jesus Cristo, é em Deus, é Ele que nós cantamos aqui, é Ele que traz para nós a esperança. A alegria é um assunto sério no céu, porque, irmão, você já conseguiu, ou você consegue enxergar uma pessoa triste, grata? Geralmente, com a tristeza, vai vir a murmuração. Geralmente, com a tristeza, vai vir a ingratidão. Geralmente, com a tristeza, vai vir a falta de fé. É por isso que Paulo dá essa ordem para mim e para você: alegrem-se no Senhor, não são na circunstância.
Porque é muito fácil, irmãos, a gente cantar e ser alegre quando a conta bancária está cheia. É muito fácil a gente cantar e ser alegre quando a saúde está perfeita. Mas a circunstância aqui é outra. O que Paulo está falando é outra coisa. Ele está falando, não são das coisas lá fora. Jesus vai falar aqui. Eu dou a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo vos dá. E o texto diz que Deus nos dá uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que não tem explicação. Você já viu um crente, eu creio que eu estou diante de um monte aqui, que está passando a maior prova, a maior luta. Aqui na igreja tem um irmão que ele foi diagnosticado com câncer, acho que já tem mais de uns 15 anos, o Sérgio. Irmãos, não é a ausência da dor. Ele fala, mas tem dia que está doendo. Mas eu tenho a convicção de que se Deus não me curar, eu vou estar com Ele na glória. É uma mente do cristão que mesmo apesar de todas as adversidades, ele consegue ser alegre. Ele consegue ser grato ao Senhor. É por isso, irmãos, que o texto diz para nós nos alegrarmos no Senhor. Porque junto com a alegria tem a fé, junto com a alegria tem a esperança de que vai dar certo, irmãos. Eu já contei aqui, no ano de 2021, 2022, pensa num ano difícil, irmãos. E é bonito a gente pregar, né, aqui sobre a alegria, né, sobre a paz que excede todo entendimento, mas quando você está na prova, irmãos, é a hora de exercer. É a hora que a gente tem que exercer aquilo que nós cantamos. É a hora que nós temos que exercer aquilo que nós lemos aqui na palavra. A alegria não é as coisas lá fora, mas a nossa alegria está no Senhor. A alegria é assunto sério no céu, porque a alegria faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A gente costuma ver a pessoa e falar bem assim, aquele irmão está cheio do Espírito Santo, né? Quando vê pregando, quando vê cantando, amém, irmãos, amém. É uma forma da gente manifestar a ação do Espírito Santo em nós. Mas o que o texto está falando aqui também, que uma forma de nós manifestarmos o Espírito Santo é através da nossa alegria. Você quer ver um crente cheio do Espírito Santo, irmão? É um crente alegre. É por isso que a alegria é um assunto tão sério no céu. A gente não pode, você não pode, não dá para identificar um crente cheio do Espírito Santo, triste, cabisbaixo. A palavra de Jesus, ele fala isso, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Aí ele continua falando assim, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não sei vocês, eu estava essa semana, né, aí as minhas filhas são engraçadas, né, assim, acho que minha faculdade mental é normal, irmão, só tenho um mau costume, às vezes, de falar sozinho, né, em casa, eu falo sozinho, e aí quando eu vou pregar, aí que eu falo mais sozinho ainda, né, e aí a minha filha estava falando assim, pai, essa semana você vai pregar, né, eu falei, vou filha, vou compartilhar a palavra lá com a igreja, e aí eu fui falar, você vai falar de quê, pai? Eu falei, sobre a mente do cristão. Aí eu perguntei para ela assim, falei, filha, minha filha tem 17 anos, como que você vê Jesus Cristo? Qual é a imagem de Cristo, o homem, né? O Deus encarnado, deixou toda a sua glória, se esvaiu de todo o seu poder, se fez homem, veio à terra. Irmãos, nos quadros que a gente vê, nos filmes que a gente vê, geralmente o semblante de Cristo é um semblante triste. Não é verdade?
Mas eu vejo um Cristo alegre, irmãos. Eu vejo Jesus Cristo chegando aqui e falando com a gente com alegria. Eu vejo Jesus Cristo falando, o versículo que nós citamos aqui, falando: ei, irmãos, ele falando com os discípulos: olha, no mundo vocês vão ter aflições, irmãos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo, a imagem dele pintada no Jesus triste, não condiz com a palavra. Eu não sei como que você consegue, ou qual era a sua imagem que você tinha de Jesus, mas a imagem que eu tenho de Jesus é um Jesus alegre, é um Jesus cheio de esperança, é um Jesus que tinha a plena convicção do seu propósito aqui na terra, é um Jesus que ele tinha a plena convicção de quem ele era em Deus, da esperança do que vai vir, da glória futura. Sabe, é um Jesus que eu vejo alegre no próprio Deus. Um Jesus que sabia do que ia passar aqui na terra, pelo que passou, e quando chega na cruz, ele olha para as pessoas ali e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A mente do cristão é uma mente que vive em paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com a ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento. Irmãos, olha como que é lindo esse versículo. E a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A nossa paz não está na circunstância, não estão nas coisas lá fora, mas estão em Cristo Jesus. E é uma paz que ele excede toda a explicação humana. Essa paz, ela perde o sentido quando nós tentamos entender. É uma paz que não dá para explicar, é uma paz que eu creio que eu e você já passamos, porque no meio à dificuldade, no meio às lutas, no meio às tribulações, ainda assim nós achamos paz, ainda assim nós achamos força, ainda assim nós achamos esperança, ainda assim nós achamos convicção de que tudo ainda vai dar certo, vai dar bem. É uma paz, irmãos, que nos traz a esperança, não somente da terra, não somente uma paz terrena, mas uma paz para a vida eterna. Não importa, irmão, a luta que você esteja passando. Quando nós conseguimos entregar essa luta para Deus, como nós conseguimos compartilhar esta luta com o Senhor, fica mais leve. Jesus, no capítulo 11, ele fala sobre isso, ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Diz para a pessoa aí do lado e fala assim: irmão, andar com Jesus é leve, é paz. Ele fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Essa palavra sobrecarregado, irmãos, é que a gente pega as coisas e vão colocando uma carga sobre a outra. Uma carga sobre a outra, uma carga sobre a outra. E aí a gente tenta resolver tudo. A gente quer levar tudo na força do braço. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. Aí Jesus está fazendo um convite aqui. Ele fala bem assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Andar com Jesus é novidade de vida, é leve,
traz paz, traz alegria, sabe? Tira de nós toda ansiedade, tira de nós toda preocupação. Nós ficamos preocupados com coisas que nem aconteceram. Há um dado, irmãos, e aí esses dias eu ouvi até de uma psicóloga aqui, acho que daqui da igreja, falando, e eu já tinha visto esse dado, que 90% das nossas preocupações não irão acontecer. Você já ficou preocupado por nada? A minha filha, há uns 3, acho que antes da pandemia, está com 15, uns 3 anos atrás, as duas, irmão, queriam fazer uma viagem para fora. Eu falei, meu Deus, e foi na época que eu estava passando um momento muito ruim financeiramente. Mas eu prego fé, irmãos. E eu falava com elas, falava, minha filha, creia, ora, coloca diante do Senhor, o Senhor abre as portas. Irmão, aí veio a pandemia. Elas não viajaram. A mais velha, aí nesse tempo nós fizemos uma festa para ela de 15 anos, elas queriam fazer uma viagem de 15 anos. E a mais nova fez 15 anos este ano, e ela queria viajar. Mas para viajar tem que pegar o visto. E aí, nós demos toda a entrada, fomos para o Rio de Janeiro. Pensa numa menina que ficou ansiosa, gente. Pensa a menina que ficou nervosa. Falou, pai, se não der certo? Eu falei, filha, nós vamos orar. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Aí ela de manhã, acordamos, pai, vamos para lá, vamos para a entrevista. Ela passou até mal. Diz ela que não foi por ansiedade, mas passou até mal. E aí ela perguntou para mim, pai, mas o senhor não está preocupado? Não está ansioso? Lógico que você tem a ansiedade da circunstância ali, do algo novo. Mas eu falei, não, minha filha, porque nós oramos. Nós oramos para que fosse feita a vontade do nosso Deus. Então, quando nós descansamos no Senhor, irmão, mesmo que a resposta seja não, é a vontade do Senhor. Amém? É a vontade de Deus. Graças a Deus foi sim, né? Nós conseguimos o visto dela. Mas só que se fosse não, irmãos, tudo bem. E assim são em outras circunstâncias da nossa vida. Quando nós confiamos e descansamos no Senhor, nós temos essa paz que excede todo entendimento. O controle agora não está mais somente na nossa mão, mas do nosso Deus. Lógico que tem a nossa parte, lógico que tem a ação do homem, mas a intervenção divina é maior do que qualquer coisa. E aí, irmãos, para ter uma paz, uma mente igual a de Cristo, Paulo, ele nos dá uma orientação aqui, lá no verso 8, ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Irmão, lá em casa eu não sei o que está dando, que a internet não está pegando. Eu não assisto televisão, é canal aberto que fala, né? Globo, SBT e tal, não assisto. Eu coloco lá no YouTube, procuro uma mensagem, procuro um louvor, porque algum tempo atrás eu li isso aqui na palavra de Deus. Ele está falando tudo que for de boa fama, tudo que for nobre, se há algum louvor, é isso que tem que ocupar a nossa mente. E aí essa semana a internet não estava pegando, irmão, caí na besteira de assistir o Datena. Quem já assistiu o Datena aí? Irmão, é umas coisas assim, que eu falo, tem um soldado que está desaparecido no Rio de Janeiro, ou São Paulo, tal de Lucas, né? Luca.
E a polícia foi procurar esse soldado no morro. Não acharam, mas acharam 2 corpos. Aí desconfiaram que estava no rio, no lago lá, que acharam o carro dele perto do lago, falaram assim, talvez jogaram dentro do lago. Colocaram um equipamento lá, tal, última geração. Irmãos, não acharam o Luca, mas acharam mais 2 corpos nesse lago. Eu falo, por que eu estou falando isso, né? Compartilhando isso? Irmão, qual mente que fica boa vendo um trem desse? Qual mente que começa, que se gera de esperança, né, de fé, ouvindo um negócio desse? Qual pai que vê um negócio desse, aí um menino novo, né? Aí você vê outros, a menina está desaparecida, o pai está procurando porque a polícia não está junto. Eu falo assim, qual pai que vê uma notícia dessa, nos coloca no lugar e começa a se encher de preocupações, de aflições? Nós estamos falando que nós devemos ser indiferentes com o mundo, não, irmãos. Mas o que Paulo está falando aqui é que tudo que for de boa fama, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, isso venha a ocupar a nossa mente. É por isso que nós falamos, o pastor acabou de falar aqui, de lermos a palavra de Deus, de ouvirmos louvores. Está triste, irmão, como que uma pessoa está preocupada, né? Está enfrentando lutas, põe num canal desse, como que essa pessoa sai? Como que ela vai encarar a situação lá fora? Ela sai mais deprimida, mais preocupada, mais angustiada. Sabe, Paulo fala para nós exercitarmos a nossa mente com aquilo que é bom. Mensagens de esperança, mensagem de pessoas, é uma enfermidade que você está enfrentando, ouça testemunho de pessoas que foram curadas. É na área financeira, ouça sobre pessoas que conseguiram se superar. Em 2022, eu nunca ouvi tanta pessoa falando sobre como sair da crise. É sobre o casamento, procura o pastor Fabiano, faz a sala de casais. Eu vejo, irmãos, é igual na nossa sala aqui de finanças. Eu louvo a Deus, eu não sei se... Amém. Eu louvo a Deus porque tem 6 pessoas fazendo a sala de finanças. Numa igreja de 700, 800 pessoas. Amém. Procure, irmãos, encher a sua mente com aquilo que vai te dar esperança. Está passando por dificuldade financeira? Faz um curso de finanças, lê um livro. Procure sobre pessoas que saíram do endividamento, de casamento, é a mesma coisa. É isso que Paulo está fazendo, e muitas das vezes o que nós fazemos, irmãos, é o contrário. Enchemos a nossa mente com coisas ruins. E a Bíblia fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que me dá esperança. A mente do cristão é uma mente que gera esperança, expectativa, que tem fé, vai dar certo, irmão. Por mais improvável que pareça ser. Eu me lembro da minha sogra. Eu falei aqui na EBD, ô Gilson, vai dar para passar? Se der, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. Eu não estava pronto. Isso. O meu sogro faleceu há uns 4 anos atrás. A minha sogra, ela começou a entrar num processo de depressão, que moravam só os dois, moravam num sítio, moravam numa roça. Irmão, meu sogro morreu, aí a minha sogra foi para onde? Foi lá para a minha casa. Ficou 4 meses lá dentro de casa. Falei, ô bênção, ô glória, eis-me aqui, Senhor. 4 meses, irmãos. E aquela tristeza mesmo, sabe? Aquele peso, aquele luto.
E aí um dia ela resolveu voltar para a casa dela, né? E no voltar para a casa dela, ela foi no centro de convivência, de idosos. Irmão, ela começou a fazer atividades lá, ela começou a encher a mente dela com outras coisas, com artesanato, com pintura. Irmão, agora a gente tem que brigar para ela vir para a nossa casa. Ela veio agora essa semana para fazer exame médico, mas ela fica agoniada, eu quero voltar lá para minhas amigas, eu quero voltar lá para minhas pinturas. Ou seja, eu quero encher a minha mente com coisas boas. Vocês não vão acreditar, ela está com 73 anos, é lá na Bahia. Ela está fazendo até capoeira, irmãos. Se eu não podia falar nada agora fazendo capoeira, é que eu não posso falar mesmo. Está fazendo capoeira, eu falei, não, eu ia trazer o vídeo, irmão, para vocês falarem assim, não, é brincadeira, não, irmão, é sério, ela está fazendo capoeira. Então é isso que a palavra, irmão, de Deus está falando para a gente. É uma mente cristã que tem esperança, que busca refúgio, que busca paz, que busca a presença do Senhor, não nas coisas do mundo, não na situação que está vivendo, mas é em Cristo Jesus. Nós vamos passar um vídeo de um testemunho de um jovem, irmãos. Eu já tinha visto, eu creio que alguns irmãos já tenham visto, mas é muito impactante. Vamos lá, Gilson? Se der para pagar tudo. Essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. Eu desci, eles surtaram e tipo assim, sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu, sabe? Sabe, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter, ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Está congelando, estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabe? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. Eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são
bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Quando eu vi o Nick, né, falando e dando o testemunho dele, e às vezes a gente olha assim para a nossa vida, para a circunstância, né, e você fala, parece que tá tudo perdido, o que eu vou fazer? Sabe, mas quando eu olhei para ele, eu falei assim, qual é a diferença? Ele é cristão, ele crê em Cristo, ele crê em Deus, mas eu também creio, é a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo também está em mim, mas a diferença é que ele conseguiu trabalhar a mente dele e não focar nas suas limitações, sabe? Com todas as suas limitações, ele faz tudo, ele pesca, ele nada, ele joga bola. Eu vi ele pescando ali, eu falei, gente, deve pescar melhor do que eu. Anda de skate. Aí eu falei com o Gilson, ele joga melhor do que você, Gilson. Sabe, irmãos, então o tema, a mensagem desta noite é a mente do cristão. Então, talvez hoje, se você pudesse guardar algo, guarde isso. A nossa alegria não está nas coisas, não está na circunstância, mas estão no Cristo Jesus, no nosso Deus, que nos dá esperança, sabe, que nos dá graça, misericórdia, a misericórdia dele se renova todos os dias pela manhã sobre a nossa vida, e é isso que nos move, amém? Queria que você fechasse seus olhos, pedir o pastor Fabiano para vir aqui, para orar, fazer um fechamento, que você colocasse diante do Senhor mesmo as suas lutas, suas dificuldades. Nós não estamos falando, irmãos, de ausência de dificuldades, não é a ausência de lutas, não é isso, é a forma como nós iremos passar, amém? Amém, vamos orar? A palavra do Senhor nessa noite é: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a pior coisa que tem é você estar perto de uma pessoa triste, como o presbítero Márcio pregou nessa noite. A pior coisa que tem é você estar ao lado de uma pessoa amargurada, aquela amargura na alma, da tristeza que vem e começa a reclamar e a murmurar. Na verdade, acho que o maior significado de um coração amargurado, de uma pessoa amargurada, é cheiro de gambá. Você já sentiu o cheiro de gambá? E quando você passa, aquele negócio fica até impregnado na roupa da gente. Aí você chega perto de uma pessoa dessa, em pouco tempo está impregnado na sua roupa, aí você começa a murmurar e reclamar também. E nessa noite Deus está mudando isso. Está tirando toda a amargura da alma e trazendo a paz que excede todo o entendimento. Nessa noite Deus quer tirar a tristeza do seu coração e quer que você enxergue algo maior, que é a presença dEle. Nessa noite Deus quer tirar a angústia e substituir pela alegria, a paz que excede todo o entendimento. E eu quero convidar você, desafiar você, se há alguma angústia, se há alguma tristeza na alma, você colocar isso diante de Deus hoje e sair daqui com essa palavra: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Deus tem uma alegria além da circunstância que você está vivendo. Deus tem uma paz além de toda a situação. É muito interessante que no meio da tempestade em que aqueles discípulos estavam no barco, e quando Jesus foi andando por sobre as águas,
e eles viram, ficaram com medo, achando que era um fantasma, e Jesus, percebendo isso, ele deu uma palavra naquela noite, naquele momento, e era de noite ainda, de madrugada. Não foi para o vento, não foi para a tempestade, não foi para as ondas altas, porque dentro do coração daqueles discípulos havia uma tempestade bem maior. Então ele deu uma palavra, que eu creio que esta é a palavra para vocês nessa noite: não temas, crê somente, sou eu, não temas. Essa palavra foi tão forte ao coração deles, tudo continuava do mesmo jeito, a tempestade, mas Pedro falou: Senhor, o céu, Senhor, deixa eu ir ter contigo. E ele foi, mas reparou na força do vento e afundou. Nesta noite é esta palavra que Jesus tem para você: tenha coragem, tenha de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu quero orar com você. Coloque diante do Senhor a sua vida, o seu coração, a tristeza, o motivo, a angústia, o choro da noite, porque Ele está aqui nesta noite para trocar a tristeza em alegria. Se você quer receber essa oração de uma forma especial, saindo do seu lugar, vindo aqui à frente, desafiando mesmo a sua fé, eu queria orar com você aqui na frente. Eu quero receber uma unção de alegria, eu quero receber uma unção de gratidão, eu quero receber uma unção de esperança e fé. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar com você. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós vamos estar orando, os presbíteros, o Márcio, o Luiz Fernando vão estar ungindo você. Ainda dá tempo, sai do seu lugar, vem aqui, fala com o Senhor: Senhor, uma unção de alegria, um renovo na minha fé, um brilho nos meus olhos, uma esperança nova. Te louvamos, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Certamente tem mais pessoas que também quer receber esta unção de renovo, de alegria, de voltar para casa hoje, deitar e ter um sono que ainda não experimentou, de ter uma paz, de colocar a cabeça no travesseiro e falar: Deus vai me visitar esta noite, de deitar a despeito de todos os problemas, das tempestades, mas a palavra do Senhor: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então o Senhor toca com esta unção lá na alma, aquieta a alma, Senhor, aquieta essa tempestade no coração e na alma, traga refrigério, traga paz, tira o fardo, tira o peso. A tua palavra, Senhor Deus, no livro de 1 Pedro, lá no capítulo 5, fala: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. E Ele fala: lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. O diabo, o vosso adversário, ele está ao derredor, rugindo como um leão, mas os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Então, Senhor, nós ministramos esta unção de renovo, de alegria, de força, de vigor. Os olhos não vão estar olhando agora para as circunstâncias, os olhos vão estar fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós abençoamos cada um, essa semana, este final de semana ainda, Senhor, algo novo do céu, o Senhor possa ministrar ao coração e já trazer uma alegria, ó Deus, um contentamento, uma gratidão que ainda eles não provaram. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar também os que estão no banco, os que não vieram, que essa semana seja uma semana diferenciada. O Senhor vai, ó Deus, alcançar esses corações de uma forma, ó Deus, especial. Em nome do Senhor Jesus. Esta família, este lar, esta casa, ó Deus, vai ter uma visitação do Senhor de forma especial. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos esta unção de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado.
Glória a Deus. E fala: a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós já estamos encerrando. Deus abençoe vocês que vieram à frente. Receba esta unção de alegria. As portas estão sempre abertas aí.